Estamos começando mais um Entre Elas TV, sejam muito bem-vindas e no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho dessas plantas que são sensíveis, sofisticadas e quem nunca admirou a forma ou o aroma de uma orquídea. Há quem diga também que o cultivo das orquídeas é muito difícil, mas hoje eu vou provar para você que não é. Hoje nós viemos visitar o Orquidário Takebayashi. Quem estará entre elas hoje é a Sandra. Sandra, seja muito bem-vinda entre elas. Tudo bom? Tudo bem, Laís. Seja bem-vinda ao nosso orquidário. Muito obrigada. E é verdade que cultivar orquídeas é difícil? Não é. A orquídea é uma planta relativamente simples de cultivo, só que tem alguns cuidados básicos que precisam ser tomados. Quando a gente ganha um vaso ou compra o vaso, quais os primeiros cuidados que a gente deve ter? Bom, em primeiro lugar, é escolher um local adequado para deixar essa orquídea, né? Ela é feita para ambientes fechados? Ela é feita para... na verdade, a condição dela na natureza, por estar debaixo da copa das árvores, permite que ela seja utilizada no interior da casa, para decorar um ambiente interno sem problema nenhum, porque ela não requer muita luminosidade direta do sol. Ela tem que pegar claridade, mas sem o sol direto, porque o sol direto pode queimar as folhas. Como a gente sabe se a orquídea está gostando ou não do lugar que a gente colocou? Você vai ver pela condição da folha, se a folha está verde, se ela está soltando brotos novos, se está soltando botões, se dá flor. Então, com tudo isso, são parâmetros que a gente pode observar se a planta está sendo bem cuidada ou não. Qual é a média, mais ou menos, do tempo de floração das orquídeas? Então, varia bastante. No caso dessa daqui, que é uma mini Phalaenopsis, você vai ter ela florida em casa de 2 a 3 meses. O mesmo acontece com aquelas Phalaenopsis grandes, né? Dentre todas as orquídeas, são as mais duráveis. Tá, e essas daqui que elas têm o cabinho um pouco mais grosso? Então, esse aqui é um dendróbio, né? O dendróbio está agora na época de plena floração, a gente vê bastante no mercado. E o cuidado dela é na pré-floração, antes dela começar a soltar os botões, quando ela forma aqueles brotinhos, se a gente continua dando água, em vez de formar flor, vai formar broto. Por isso, essa espécie especificamente, a gente deve cortar a água e deixar ela pegar frio mesmo, que isso que vai estimular a floração. Então ela, na verdade, a gente vai deixá-la o inverno inteiro sem aguar? Não, você pode molhar. É na fase pré-floração, é antes dela começar a soltar a flor. Você vai reduzir a água e você pode até deixar ela fora de casa para ela pegar mais o frio para estimular a floração. E quanto a regar as plantas, já que a gente está falando de água, essas plantas que elas já estão floridas, de quantos em quantos dias é ideal a gente regar? Então, você vai molhar agora, que ainda está meio frio, você vai molhar umas 2 vezes por semana. No verão, 3 vezes. Agora, observe sempre em não molhar, tome cuidado para não molhar as flores, porque a flor molhada, nessa temperatura mais baixa, alta umidade e temperatura baixa, é um prato cheio para os fungos, principalmente o botrytis, que forma aquelas pintinhas escuras nas flores. Então, se a sua flor tiver com essas pintinhas mais escuras ou mesmo as folhas amareladas, a orquídea está com algum problema? Sim. Aí você precisa observar. Muitas pessoas levam a orquídea para casa e esquecem que elas precisam comer, elas precisam de um adubo, né? Então é importante. Aqui a gente utiliza um adubo orgânico, que ele é feito à base de farelo de trigo, farinha de quinoa, são componentes naturais e a planta não corre o risco de sofrer nenhum tipo de queimadura ou morte das raízes por ser um adubo químico muito forte. E qual a época certa para adubação? Então a gente ganha ou compra uma orquídea florida. Aí a hora que caem todas as flores é que a gente tem que adubar e prestar atenção no que você falou, no caso essa de molhar pouco para ela dar o broto. Então, você vai poder fazer adubações periódicas, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, depende do tipo de adubo que você vai usar. Tá? Não importa, o que a gente usa é esse aqui, é um adubo. Parece um farelinho, mas como ele é orgânico, ele não queima a planta. Então você pode utilizar, você vai colocar um punhadinho, uma colher de chá mais ou menos, diretamente na base da planta, né? E você usando a cada 30 dias, a sua planta vai estar bem nutrida. Sandra, muita gente acha que a orquídea é uma flor cara. De fato, ela é uma flor muito cara?
Não, eu creio que a orquídea, você tem orquídeas para todos os gostos e bolsos, né? Nós temos desde um dendróbio, que é um valor bastante acessível, até uma catleia ou um sapatinho, que são plantas mais caras, pelo fato de requererem um tempo maior para floração. Demoram vários anos, desde a fase de mudinha, desde a fase de laboratório, até que ela tenha a flor para poder ser vendida. Geralmente essas orquídeas com flores maiores, elas florescem menos? Não, em geral as catleias florescem uma vez por ano. De maneira geral, todas as orquídeas florescem uma vez por ano. Essas que são as mini phalaenopsis e as phalaenopsis, elas às vezes emendam uma floração na outra. Então, além delas florescerem por um período mais prolongado, elas florescem mais de uma vez por ano. Bom, eu tinha falado que tem várias orquídeas de todos os jeitos, de todos os perfumes, e eu tô com uma orquídea aqui ao meu lado de chocolate. O cheiro aqui está maravilhoso. Está mesmo. Sandra, essa orquídea, ela é a única que tem o cheirinho de doce? Não, a gente tem outras plantas assim que tem cheiro de baunilha, tem uma que tem cheiro de coco, que é bem gostosa, só que é uma florzinha bem miudinha, cor de laranja, é uma flor diferente, né? Quem não conhece nem sabe que se trata de uma orquídea. E é mais difícil também da gente encontrar? É mais difícil, são plantas mais para colecionadores, mas agora está se popularizando também. Sandra, em que momento a gente deve fazer o replantio? Então, normalmente o replantio é feito quando a planta já está saindo para fora do vaso. No caso deste vaso aqui. Justamente. Vamos pegar aqui. Então, aqui a gente tem essa parte toda da planta, ela já está fora do vaso. Então, o que eu devo fazer nesse momento é retirar, eu tenho que esperar a flor acabar, nunca replantar com a flor, porque ela vai acabar murchando. Aí eu espero acabar a flor e aí eu retiro do vaso, limpo bem o substrato e coloco num vaso novo com substrato novo. Se você quiser, algumas plantas elas podem ser divididas, desde que fiquem pelo menos 3 bulbos para cada lado. Então eu tenho uma toceira de no mínimo 6 bulbos, eu deixo 3 de um lado, faço um vaso e 3 do outro, faço outro vaso, né? Porque muitas pessoas acabam perdendo a orquídea, porque logo que vê um broto saindo, acha que pode só cortar aquele broto e replantar. E que vai nascer. Só que aquele broto sozinho, ele não tem nutrientes suficientes que são armazenados no bulbo para poder dar continuidade ao desenvolvimento. Como eu sei que a minha orquídea, ela pode ser plantada numa árvore, por exemplo, no jardim da minha casa? Então, geralmente, todas essas orquídeas que a gente vê no mercado são orquídeas epífitas, que vão bem em árvore. As orquídeas terrestres são alguns tipos bem específicos, tipo aquela orquídea bambu, que é muito usada em paisagismo, algumas renânteras, algumas vandas terrestres, mas essas que estão no mercado, tipo catleia, oncidium, mesmo as phalaenopsis, elas vão muito bem na árvore. Sandra, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Olha, gente, a orquídea é uma flor linda e a gente viu que com alguns cuidados básicos e um pouquinho de paciência, dá para ficar com uma flor linda todos os anos. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas e já deu para ver que com um pouquinho de paciência e dedicação, todos os anos suas orquídeas estarão lindas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do orquidário, é só entrar em contato pelo Facebook ou pelo site. Você já sabe, né? Eu te espero no próximo programa. Um beijo!